Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wilton de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, juntamente com seus familiares e amigos. Pessoal, nós vamos dar nossa continuidade aos estudos falando sobre o Brasil Império, né? Após a independência, Dom Pedro vem, começa a governar o Brasil, certo? Aí nós falamos lá atrás que Dom Pedro se desgastou, teve vários problemas, com revoltas, com insatisfação da população, e ele abriu mão do seu governo para o seu filho. Seu filho era pequeno, tinha apenas 5 anos e não podia governar. Então o que acaba acontecendo nesse período? Quem governa foi as regências, que eram o quê? Que eram políticos eleitos por um grupo de pessoas para governar até que o filho de Dom Pedro, né, tivesse idade para assumir o poder. O rei tivesse idade para assumir o poder, porque o Brasil aqui ainda era uma monarquia. Então hoje nós vamos falar das revoltas regenciais. Revoltas regenciais, pessoal. O que é revolta? Revolta é aquela insatisfação, pessoal, né? Aquele momento de insatisfação. E nesse momento, o que acaba acontecendo? O rei é uma criança, o Brasil está sendo governado por outras pessoas e que nem sempre observam as necessidades do país. Então as pessoas acabam o quê? Se revoltando, né? Até porque tinha muitos problemas o Brasil. Tinha problema da escravidão, tinha problema da miséria, tinha muitas coisas. Então vai acontecer várias revoltas nesse período, várias revoltas. É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então nosso assunto é as revoltas regenciais. Certo? Professor, o que foram as revoltas regenciais? Dentro de um contexto, ou seja, dentro do período lá, em que não havia um governo forte. Que governo forte? Porque Dom Pedro I, Dom Pedro II era pequeno, era uma criança. Então tinha um governo provisório ali até ele atingir a maioridade. Que grande parte da população sofria por falta de recursos básicos, ou seja, as dificuldades, os problemas das pessoas, né? As pessoas passando fome, passando necessidade, então começavam a se revoltar. Surgem as principais revoltas regenciais. Essas rebeliões acontecem em diversas partes do país. Quer dizer, não foi em um lugar só, foi em vários pontos do Brasil. Então, nós temos várias revoltas, né? Nós temos várias revoltas. Né? Nós temos a cabanagem no Pará, nós temos a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, nós temos a Revolta dos Malês na Bahia, nós temos a Sabinada também na Bahia, né? Nós temos a Baialada no Maranhão, certo? Certo? Essas revoltas, né? Aí aqui eu coloquei para vocês as imagens, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, teve a Revolta da Farroupilha com a participação desta mulher aqui, ó, Anita Garibaldi, uma mulher muito importante. Para vocês verem, pessoal, uma mulher participando da guerra, uma mulher participando desse momento tão difícil, né? Se envolvendo, né? Aqui nós temos a revolta de Búzios, né? A revolta, né? Dos escravos, né? Isso aqui, por quê? Insatisfação, certo? Né? Aqui, ó, em vários lugares do Brasil, as revoltas, olha lá, cabanagem, ó, no Pará, Baialada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Revolta dos Malês em Salvador, Guerra dos Farrapos, certo? No Rio Grande do Sul, a Baialada, né? A revolta, certo? Certo, pessoal? Então, nós vamos, né, falar sobre as várias revoltas que vão ocorrer, né? Uma revolta muito importante, pessoal, muito importante. Muito importante. Ó, muito importante. Revolta da Farroupilha, certo? Revolta da Farroupilha. Ó, Revolta da Farroupilha. Né? Quando ocorreu essa revolta, professor? Ó, ela ocorreu no Rio Grande do Sul,
de 1835 a 1845. Foi a revolta que mais durou 10 anos. Então, Guerra dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. Durou 10 anos. Né? Guerra dos Farrapos durou de 1835 a 1845. Durou 10 anos. Então, essa foi uma revolta muito importante, pessoal, né? Muito importante. Então, aí aqui a gente vai falar das outras várias revoltas, né? Coloquei aqui as mais para você. Anita Garibaldi participou da revolta dos Farrapos, né? Muito importante isso. Revolta dos Búzios, né? Aqui um mapa, olha lá, ó. Cabanagem, aonde aconteceu a cabanagem? No Pará. Aonde aconteceu a baialada? No Maranhão. Aonde aconteceu a sabinada? Na Bahia. Aonde aconteceu a revolta dos malês? Em Salvador. Aonde aconteceu a Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845? No Rio Grande do Sul. Aonde aconteceu a Guerra dos Farrapos? Que durou de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, Então, né, aqui nós temos as várias revoltas que aconteceram no período regencial. Então, aqui eu faço uma pergunta para vocês, alunos. Olá, alunos, nessa aula, estudando sobre as revoltas do período regencial. Por gentileza, escrevam no caderno qual é o nome da revolta regencial que ocorreu na província do Rio Grande do Sul, de 1875 a 1845. Qual foi a revolta que ocorreu na província do Rio Grande do Sul de 1835 a 1845? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, pessoal. Aí aqui, ó, disponibilizei 2 vídeos para vocês falando justamente, né, sobre, a revolta dos Farrapos, né, a Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesses vídeos, né, para a gente dar uma olhada. Porto Alegre, o tradicional desfile da Semana Farroupilha. O evento comemora a Guerra dos Farrapos, que começou em 20 de setembro de 1835 e durou 10 anos. A guerra mais longa revolta civil brasileira foi motivada pela insatisfação dos gaúchos com os altos impostos cobrados pelo Império. Alguns vindos de outras cidades do estado, especialmente para... Então vocês percebem que é uma revolta importante pelo período que ela durou, né? Pelo tempo que ela durou 10 anos, e você percebe que as pessoas no Rio Grande do Sul ainda comemoram, né, a Semana da Farroupilha, para vocês verem a importância. E aqui nós temos mais um vídeo também não estava ao lado do marido, Anita Garibaldi. É verdade, Roberto, mas a história é mais complexa que isso, né? Bom, quem sabe me contar melhor? O governo precisa fazer alguma coisa, tchê. De imposto, deixa o nosso charque muito caro. E o charque da região platina mais barato está acabando com a nossa economia. O que é charque? É uma espécie de carne seca que eles comiam no sul. Mas o que é carne seca? Percebeu, pessoal? É justamente isso, né, que a gente percebe, né, sobre as revoltas. Por exemplo, a revolta, a Guerra dos Farrapos, é por causa do alto imposto cobrado sobre o charque. Ou seja, as pessoas, o charque é a carne deles, né, eles produziam carne lá. Então, essa carne começa a receber muitos impostos do governo. E isso que acaba acontecendo? Produz as revoltas dos fazendeiros, né, contra o governo. Então, para vocês verem como que as coisas elas estão presentes no nosso dia a dia. É o preço da carne lá que deu problema. Pronto, né? O preço da carne que deu uma briga tremenda. É isso, pessoal, certo? A nossa aula se encerra por aqui. Até a nossa próxima aula, né? A nossa próxima oportunidade, a nossa